sobre o brasileiro, daqui a pouquinho a gente vai entrar nos detalhes do Atlético, do Cruzeiro. O nosso Cláudio Rezende fala daqui a pouquinho sobre o Atlético, mas primeiro sobre o Campeonato Brasileiro, repassando toda essa 37ª rodada. Corinthians venceu o Bahia em casa por 3-0. O Vasco venceu o Atlético em São Januário por 2-0. Vitória e Grêmio empataram por 1-1 em Salvador. O São Paulo perdeu em casa para o Juventude por 2-1. O Criciúma perdeu em casa para o Flamengo por 3-0. O Internacional perdeu em casa para o Botafogo por 1-0. O Cruzeiro perdeu em casa para o Palmeiras por 2-1. O Atlético Goianiense em casa venceu o Fortaleza por 3-1. O Fluminense em casa venceu o Cuiabá por 1-0. O Atlético do Paraná em casa perdeu para o Bragantino por 2-1. Ô Alexandre Simões, eu fui falar, agora que eu fui falando aqui, que eu fui reparando um monte de em casa perdeu, em casa perdeu, em casa perdeu. O que é isso? Quer ver? Olha aqui, vamos lá. Em casa, São Paulo perdeu, Criciúma perdeu, Internacional perdeu, Cruzeiro perdeu e o Atlético do Paraná perdeu. Exato. E é interessante, né, o Álvaro, que foi uma rodada com um empate apenas, né? Apenas o Vitória e Grêmio. 5 vitórias de visitante e 4 vitórias de mandante. Então, quer dizer, o cenário dessa reta final que na última rodada, olha só que coisa impressionante, o que a gente vai ter nesse domingo às 4h, Álvaro? Apenas um jogo dos 10 não vale nada. Um jogo dos 10? Você tem aí a rodada, não tem? A última? Tem, então não fala qual que é o jogo, não. Não vou Deixa falar. Deixa eu pedir o pessoal da nossa arte para colocar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro no YouTube, para o pessoal que está acompanhando no YouTube. Primeira tabela de classificação, para eu mostrar como está a situação, ou como estão as situações de Atlético e Cruzeiro nessa tabela de classificação. Primeiro, falar do líder, o Botafogo, 76 pontos. Botafogo, ele pode até perder o jogo dele na última rodada, que ele é campeão brasileiro. Se o Palmeiras perdeu dele também. Ou empatar. Um empate do Palmeiras, o Botafogo já é campeão. Se o Botafogo não entrar em campo, um empate do Palmeiras, o Botafogo é campeão. E Palmeiras que joga em casa, mas contra o Fluminense, que ainda corre risco de rebaixamento. E o Botafogo que joga, nesse caso, fora de casa. Não, joga em casa joga em também. Casa contra o São Paulo. São Paulo que não briga por mais nada. O São Paulo nem posição ele muda mais no campeonato. Ele é o sexto colocado, independentemente do resultado. Se ele ganhar, se ele empatar, se ele perder, se ele for goleado, se ele golear, ele não sai do sexto lugar. O Corinthians não consegue chegar aos 59 e ele não consegue chegar aos 65. Então o São Paulo já é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. O São Paulo já é certo também que ele vai ficar na sexta colocação atrás do Fortaleza. Não, ou do Internacional. Que se enfrentam. O Fortaleza vai enfrentar o Internacional. Fortaleza tem 65, São Paulo não chega a 65. Ao mesmo tempo que o Corinthians, que é o sétimo, tem 53, não vai chegar aos 59. Isso. E o Corinthians já está na Libertadores, mas na fase preliminar. Sobre o título brasileiro, Emerson Romano, para você já é fava contada, é Botafogo? Eu acho que sim. A grande chance do Palmeiras foi o confronto direto entre os dois. E ele acabou perdendo. E o Palmeiras tem um jogo contra um adversário que luta contra o rebaixamento ainda. Mas vamos lá, o Palmeiras ganha o jogo dele. Isso aí também pode ser que seja normal e é normal. O Palmeiras vai a 76, mas o Botafogo não perde o jogo dele. Esse é o detalhe. O Botafogo pontua. Só precisa empatar o Botafogo. Empate. Ele precisa do empate. Então o Botafogo vai ser campeão brasileiro. O Álvaro, e com esse cenário, se o Palmeiras vencer o Fluminense, tá? E aí a gente vai ter o melhor vice-campeão da história. Porque se o Palmeiras vencer o Fluminense e o Botafogo perder pro São Paulo, o Palmeiras vai ser campeão no número de vitórias. Sim. Os dois vão marcar 76 pontos. Nós teremos o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos. A melhor marca até então era do Santos do Sampaoli em 2019, que foi vice-campeão com 74 pontos. Se o Palmeiras vence, ele chega aos 76 e quebra quase que uma regra criada pelos matemáticos lá em 2003, quando inicia a era dos pontos corridos, de que o clube, marcando 2 pontos por jogo, ele é campeão brasileiro. O Palmeiras ou o Botafogo, eles têm a chance de ser vice, marcando 2 pontos por jogo, porque em 38 rodadas, 76 pontos equivale a um aproveitamento de 66,7%, que é exatamente 2 pontos por jogo. Então, além de a gente ter o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos, nós podemos ter a quebra dessa máxima de que o time marcando 2 pontos por jogo, ele é campeão brasileiro por pontos corridos. E se o Atlético cair para a segunda divisão, porque existe essa possibilidade, ela é remota, mas existe. Se o Atlético cair para a segunda divisão, o número que eles tanto buscam quando vai começar o campeonato, temos que chegar a 44, não adiantou nada, cai com 44.
Cai com 44. O pessoal criou muito o número de 45, né? Mas isso depende muito do ano, do andamento, do nível lá de cima. Mas de toda forma, né? A gente pode ter esse ano um rebaixado com 44 pontos. E aí, no caso, pode ser apenas o Atlético. O Bragantino não, porque se o Atlético. Se o Bragantino ganhar, ele não cai. Ele é matemático, por causa do jogo entre Atlético e Atlético do Paraná. E ele joga dentro de casa. Isso. O Bragantino joga em casa contra o Criciúma rebaixado. Agora tem um detalhe, o Criciúma vai ser o fiel da balança nessa rodada. Porque vai ter muita gente de olho nele. Os dois Atléticos de olho nele, o Fluminense de olho nele. E a crueldade é tão grande que se o Galo cair, será pelo saldo de gols. Sim. Porque a única possibilidade de o Atlético cair é pelo saldo de gols. Por quê? O Bragantino vencendo vai a 44 pontos com 10 vitórias, que é o que o Atlético tem. Só que hoje o saldo de ambos é -8. Só que se o Atlético perder e o Bragantino vencer, vai ficar no mínimo -9 do Atlético e -7 do Bragantino. Então, se o Atlético for rebaixado à segunda divisão, não será nem pelo número de pontos, nem pelo número de vitórias. Será pelo terceiro critério, que é o saldo de gols. E o Atlético depende, nesse caso, do Bragantino, e o Bragantino joga em casa contra o Criciúma, mas aí vai um detalhe. O Atlético depende dele, né? Se ele empatar com o Furacão, já tá salvo. Se ele perder o jogo. Se ele empatar, o empate classifica o Galo. A classificação do Campeonato Brasileiro, põe na tela que eu vou ler a classificação toda aqui. A gente falou sobre o Atlético, não falamos tanto do Cruzeiro, vamos falar agora, mas a classificação do brasileiro é essa aqui, ó. Botafogo é o líder com 76 pontos, o Palmeiras vice-líder com 73. O Botafogo, se empatar, ele é campeão brasileiro. O Palmeiras precisa vencer o jogo dele para torcer por uma derrota do Botafogo. Se o Palmeiras empatar, o Botafogo já é campeão brasileiro, independentemente do resultado do Botafogo. Flamengo é o terceiro colocado com 69 pontos, já está garantido na Copa Libertadores da América. O Internacional, quarto colocado com 65 pontos, também já está garantido na Copa Libertadores, assim como Fortaleza, que é o quinto colocado com 65. O São Paulo é o sexto colocado com 59, também já está garantido na Copa Libertadores da América, Simões. Isso, e esses 6 aí estão na fase de grupos da Copa Libertadores. Corinthians com 53 pontos, Bahia com 50, lutam pelas vagas. O Corinthians também já está na Libertadores, mas na fase preliminar. Isso, o Corinthians 53 já está na pré-Libertadores. O Bahia, que é o oitavo colocado, luta pela última vaga com o Cruzeiro. Isso, o Vasco tem uma chance muito remota, mas o que acontece? O Vasco precisaria contar com derrota do Bahia. Mas aí o saldo de gols é um negócio impressionante. Empate do Cruzeiro e tirar uma diferença no saldo de gols, que hoje é de 12. Não tem chance. Em relação ao Bahia. Então, a UFMG, inclusive, nem considera o Vasco com chance. Não dá pra considerar. O time mas vai ganhar. A chance matemática existe, mas é muito. Então vamos falar aqui. Bahia e Cruzeiro lutam pela última vaga na Copa Libertadores da América. Isso. O Bahia tem 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia joga em casa contra o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, que já está rebaixado, é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. O Bahia joga em casa contra esse time. O Cruzeiro joga fora de casa contra o Juventude. O Juventude no Campeonato Brasileiro é o 13º colocado. Não cai mais. Então é um jogo lesco-lesco pro Juventude. Não, Sul-Americana. É a Sul-Americana. O Juventude, para não depender de nenhum resultado, para ir à Sul-Americana, ele precisa vencer o Cruzeiro. Ele precisa vencer o Cruzeiro. Ele precisa vencer o Cruzeiro para ir à Sul-Americana. Para ir para Libertadores, a situação do Bahia, então, é mais confortável que a do Cruzeiro. Sim, ele tem que ganhar. Confortável, não tô falando que vai ser o que vai acontecer. Até porque esse mesmo Atlético Goianiense, na rodada anterior, foi a São Januário e obrigou o Vasco a suar sangue para empatar com ele. Sim, e vem de vitória por 3-1 sobre o Fortaleza. Pois é. Isso aí. Então, o Bahia tem 50 pontos, é o oitavo colocado, o Cruzeiro é o nono colocado com 49 pontos. O Cruzeiro, se ele não conseguir a vaga na Copa Libertadores do próximo ano, perdê-la pro Bahia, na Sul-Americana ele já está garantido. Sim. O Cruzeiro já está garantido na Sul-Americana, se não for a Libertadores, a mesma coisa o Vasco. Isso. O Vasco já está na Sul-Americana, já está garantido também. E o Vitória também já está garantido na Sul-Americana. Por quê? Porque o 15º, que é o Fluminense, pode até chegar aos mesmos 46 pontos do Vitória. Só que teria 12 vitórias e o Vitória já tem 13. E um detalhe, que trabalho do Carpini, hein? Que belo trabalho do Thiago Carpini. Time que era dado como rebaixado, 2 grandes recuperações, né? O Vitória e o Juventude, numa situação que perdeu o Roger Machado e conseguiu se manter
na Série A. Perdeu o Roger Machado, o trabalho do Jair Ventura não foi bom. E aí a chegada do interino que acabou ficando, né? Ele acabou salvando. Não só o salvou, com chance clara de ir à Sul-Americana. Sim. Teremos 8 equipes brasileiras na Copa Libertadores no próximo ano. Nosso G4 virou G6, porque dentro do G4 tem o atual campeão da Copa Libertadores, que é o Botafogo, e tem também o Flamengo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, já está garantido. Então, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Internacional fizeram virar um G6 e aí entraram Fortaleza e São Paulo na fase de grupos. Temos agora um G7 e um G8, porque Corinthians já está classificado para a Pré-Libertadores, Bahia e Cruzeiro lutam pela 8ª vaga. Teremos 8 brasileiros na Copa Libertadores. Sim, 8 brasileiros na Copa Libertadores. Um brasileirão? É quase uma Copa do Brasil, né? Já tá virando regra isso, né? Parece que estão querendo mudar um pouco isso aí. Né? Tá virando regra sim, porque, por exemplo, o Brasil já é a 6ª conquista de Libertadores consecutiva, né? Já é a 6ª conquista consecutiva. É a maior hegemonia de um país na história da Libertadores desde 1960. E um detalhe, né? Se você pegar a classificação, tem como colocar a classificação na tela de novo pra gente? Por gentileza? Vamos colocar. Porque se você observar a classificação do Campeonato Brasileiro, só tem um time que fica no limbo ali, né? Ele nem cai, nem vai pra Sula, né? Ele fica no limbo ali. Não, são dois. Dois. É o 15º e o 16º. 2 no limbo. Então você tem o seguinte, olha só, como o campeonato ganhou importância. Você tem 8 times na Copa Libertadores da América. Você tem os classificados para a Copa Sul-Americana. Aí você tem 2 no limbo, que não vai para lugar nenhum, e o restante... São 6 na Sul-Americana. Pois é, são 14 times em competição internacional. Isso, 8 na Libertadores, 6 na Sul-Americana. Hoje, Campeonato Brasileiro terminando hoje, Damião. Se fosse essa tabela, já no domingo. Os da Libertadores já falei todos, né? Aí, da Sul-Americana, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Grêmio, Juventude e o Galo, na Sul-Americana. Não estariam em lugar nenhum, nem rebaixados e nem na Sul-Americana. Fluminense e Atlético do Paranaense. Fluminense e o Atlético Paranaense, isso. Rebaixados, Bragantino, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Se bem que, excetuando o Bragantino, o restante que você falou, já estão rebaixados. O Criciúma, Atlético de Goiás e o Cuiabá já estão rebaixados. Falta uma vaga para o rebaixamento. Uma vaga para o rebaixamento será disputada também na última rodada. O Bragantino hoje estaria rebaixado com 41 pontos, só que ele se despede do campeonato contra o já rebaixado Criciúma. Então a chance dele chegar a 44 é muito grande. Ele tem 67,9% segundo a UFMG. Isso, eu peguei os números do UFMG, acho que tem a arte, não tem, o Dani, da UFMG aí, os números de... A maior chance de rebaixamento é do Bragantino, apesar de ele jogar em casa com o rebaixado Criciúma, tem 67,9%. O Atlético do Paraná tem 16,8% de chance de rebaixamento. O Bragantino só se salva vencendo o Criciúma, tá? O Atlético do Paraná, ele precisa vencer o Galo na Arena MRV para não depender de nenhum resultado. Se ele empatar, ele precisa contar com derrota do Fluminense ou empate do Bragantino. E aí, se ele perder, o Bragantino não pode vencer. Esses cálculos que a UFMG faz e que todos os matemáticos fazem, é bom lembrar que eles são feitos em cima de matemática, não é de probabilidade desportiva. Isso. Probabilidade desportiva é uma coisa, matemática é outra. Não, aqui é a probabilidade. Aqui é a probabilidade em cima dos últimos resultados, de números, de matemática. Eu tô falando probabilidade matemática. A probabilidade desportiva, por exemplo, pra gente que comenta esporte e tira os números de lado, pra mim, por exemplo, a probabilidade do Atlético Paranaense cair, pra mim, é maior do que a do Bragantino. E na matemática do Bragantino é menor. Pelo momento, pelo cenário, né? É o cenário. Eu analiso o futebol. E aí, no caso aqui, o Bragantino, pra mim, soma 3 pontos e chega a 44. O Atlético do Paraná, pra mim, fica nos 42, no máximo vai a 43. No máximo vai a 43. Ele não vai ganhar do Galo em Belo Horizonte. Ele pode empatar com o Atlético em Belo Horizonte. E aí, nesse caso, o Atlético do Paraná, chegando a 43, ele ganha no saldo de gols do Fluminense, porque o Fluminense também, pra mim, ele sai derrotado de São Paulo. Então a chance do Atlético Paranaense cair, pra mim, a chance do Atlético Paranaense cair é muito maior que do Bragantino e do Fluminense, porque mesmo que ele empate com o Galo, ele vai a 43, mesmo número de vitórias. Saldo de gols hoje do Atlético do Paraná em relação ao Fluminense. Tem -5 o Atlético do Paraná,
O Fluminense tem menos 7. Não, se o Atlético do Paraná empatar e o Fluminense perder, ele salva. Pelo saldo de gols. Não, é isso que eu tô te falando. Não, depende. Salva. O Fluminense tem menos 7, ele tem menos 5. Então se pode ele empatar, ser menos 6, pode ser menos 6. Não, se o Fluminense perder, vai no mínimo a menos 8. E o Atlético do Paraná já tem menos 5. Se o Atlético do Paraná empatar e o Fluminense perder, o Atlético do Paraná passa o Fluminense. Isso, o Fluminense pra mim tem mais chance de cair. Pra mim o Fluminense é derrotado em São Paulo. O Atlético do Paraná, o máximo que ele arranca é o empate em Belo Horizonte. E o Bragantino joga a partida dele dentro de casa e vence essa partida. Enfim, são probabilidades matemáticas, probabilidades desportivas, mas tudo probabilidade, né, Simões? Isso. Porque nenhum de nós estaríamos fazendo a probabilidade aqui. E nessa história. De que o Atlético estaria nesse momento Álvaro, e o único jogo que não vale nada na última rodada vai ser no Maracanã, Flamengo e Vitória. O Flamengo já é o terceiro colocado e o Vitória já está na Sul-Americana. Então é o único jogo dos 10 jogos que não vale nada na última rodada. Flamengo e Vitória. Todos os outros jogos tem pelo menos um time brigando por alguma coisa. A rodada, se eu não me engano, o Alexandre pode me corrigir, mas dos últimos campeonatos de pontos corridos, é a edição em que mais emocionante na última rodada dos últimos tempos. Porque você tem briga direta ainda por Libertadores, por Sul-Americana e pelo rebaixamento. E por título também. E por título, exatamente, por título também.